Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo essa videoaula para passar um pouquinho, fazer alguns comentários sobre o nosso questionário a respeito das indústrias de produção de cloroálcalis e derivados e barrilha, as metodologias de produção de cloro, produção de carbonato, barrilha, e foi passado aí, né, essa série de questões com o intuito de elaborarmos o nosso instrumento avaliativo das aulas, das referidas aulas. Então, pessoal, é o seguinte, no geral vocês foram muito bem. Eu vou fazer só alguns comentários a respeito das questões. Eu não fiz comentário individual no formulário de questões, porque isso às vezes leva muito tempo. Então é melhor fazer um apanhado geral e aí vocês, de posse das respostas e da nota, vocês podem fazer uma ponderação em cima do que foi trabalhado. Eu não vou tratar aqui individualmente e citar, mas acredito que vocês já vão ter elementos suficientes aí para poder compreender onde pode ajustar e alinhar, ok? Então vamos fazer questão por questão. É claro que a ordem estava diferente para alguns, mas vou fazer dessa maneira. A primeira questão desse questionário, né, apresente as vantagens da produção de barrilha pelo método Solvay diante do processo Leblanc. Nessa questão, pessoal, era muito importante descrever os problemas do processo Leblanc, que culminaram na sua defasagem, né? Não se usa mais processo Leblanc para produção de barrilha. Hoje só o processo Solvay com variações. Então, aquele processo, por exemplo, gerava uma quantidade muito grande de sulfeto, de cálcio, tinha de difícil gestão e pouca aplicação, gerava HCl, usava matéria-prima que deveria ser industrializada como ácido sulfúrico. Então aí você vai para o processo Solvay, que utiliza, embora tenha um processo totalmente sofisticado, ele reaproveita algumas substâncias utilizadas para fazer a reação, como a amônia e o próprio CO2 gerado no processo. Então essa seria a raiz da questão. A questão 2, pesquise e relate sobre a importância do cloro para a sociedade. Era uma questão de pesquisa, então precisaria ser abrangente. Grande parte de vocês fizeram um trabalho primoroso, escreveram com bastante detalhe, mas tiveram alguns alunos que não exploraram muito, então pecaram um pouquinho nesse relatório, porque o cloro tem uma versatilidade muito grande na sociedade em termos de emprego. E aí essa questão deveria ser bem explorada. No 3, descreva sobre os métodos de purificação prévia de salmoura para a produção de soda cáustica. A princípio, deveria ser citado os dois métodos clássicos, que é a precipitação de cálcio e magnésio, principalmente, da água do mar, e também o uso e o emprego de resinas de troca iônica, que são capazes de reter esses íons indesejáveis para o processo. E não somente para o processo de diafragma, pessoal. O processo de produção de cloro por membrana, o processo de produção de cloro utilizando mercúrio também, a salmoura tem que estar purificada. Então é muito importante essa etapa industrial para a produção de cloro. Descreva sobre as desvantagens da produção de cloro por célula de mercúrio. Aqui, pessoal, vocês iam explorar, apesar de muitos terem feito muito bem,
Mas tinha que explorar bastante aqui a questão da gestão ambiental e o controle das emissões de mercúrio, seja emissão atmosférica, emissão por água e nos produtos também, como muitos descreveram, o mercúrio vai estar nos produtos da produção e também a gestão do resíduo de mercúrio que se usa dentro da célula. E é muito importante fazer uma correção aqui. Quando na atividade o mercúrio ele faz a captura do sódio formando uma amálgama no processo, não é que aquilo endureça, ele continua líquido, mas com pureza pequena. Então, se tiver uma pureza aí de 95%, por exemplo, já não vai ter eficiência no processo, então não é utilizado. Veja, então um pouquinho que se contamina de mercúrio puro com sódio no processo de produção de cloro, de soda, enfim, inviabiliza o processo. Então você vai ter que fazer a gestão daquele resíduo perigoso. E o mercúrio, muito bem descrito, é um poluente que causa uma série de danos no meio ambiente e na saúde humana, se bioacumula em peixes, por exemplo. Então essa questão tinha que explorar esse ponto. No 5, apresente as técnicas de produção de cloro por membrana e diafragma. Tranquilo, pessoal, que todos foram muito bem, descreveram com riqueza de detalhe o diafragma e a membrana, que estão lá nos slides das aulas. Tranquilo, não tivemos problemas aqui não. No 6, quais seriam os produtos se a matéria-prima da produção de cloro fosse o KCl, ao invés de uma solução de cloreto de sódio, se utilizasse cloreto de potássio, que é encontrado, né, como silvinita, por exemplo, em muitas minas. Por exemplo, em Sergipe tem uma mina de cloreto de potássio. Então pode-se utilizar o cloreto de potássio ao invés do cloreto de sódio. Só que ali não vai ser produzida a soda cáustica, vai ser produzido a potassa, o KOH. E os outros produtos, cloro e hidrogênio, do mesmo jeito. Todos foram precisos aqui. No 7, descreva os problemas ambientais e de gestão industrial decorrentes do uso do mercúrio em processo de produção de cloro-soda. Então a gente remete, inclusive, à questão 4. O que eu respondi aqui, na verdade, é essa questão, a questão 7. A questão da gestão de mercúrio, a questão ambiental e da gestão industrial. Na questão de 4, que descreve sobre as desvantagens da produção de cloro, como está apresentado aí, faltou mais um ponto aqui. É muito importante colocar que uma das desvantagens também é o consumo de energia elétrica, porque é necessário uso de equipamentos de processo industrial, como bombas para fazer a transferência do mercúrio, e a questão de geração de energia, que é a transformação da energia elétrica em energia química para as reações. Então, nesse caso, também tem essa desvantagem importante ali que vocês relataram bem. Então, ok. A questão 8, apresente o processo de produção de bicarbonato de sódio em fluxograma de processo industrial. Beleza, pessoal, vocês foram muito bem. Lembrando que quando eu vou, tem um slide mostrando o processo da produção de bicarbonato a partir de barrilha. É um processo que está na forma de blocos e vocês transformaram em fluxograma de processo industrial colocando os equipamentos. Muito bem. Algumas correções que são requeridas na montagem é que sempre que tem a inserção de uma matéria-prima, de um reagente, é importante dizer em qual equipamento que esse material ele fica depositado. Muitos já fizeram, por exemplo, lá a introdução na parte de carbonatação, entra o CO2, mas de onde que vem aquele CO2 ali? Então é importante colocar um tanque de CO2, uma bala de CO2, né? Por meio de pressão,
entrando no sistema. Um compressor, uma bomba, se quer uma pressão alta. Algumas válvulas também, é sempre importante abusar nas válvulas, mas nesse ponto vocês foram eficientes. E me chamou a atenção uma montagem de um de vocês, que na verdade pegou o processo de produção de barrilha, sendo que a produção de barrilha, a partir de carbonato de cálcio, ele tem um subproduto, o bicarbonato de sódio. Lembra? Que em determinado momento tem o bicarbonato de sódio, depois faz a barrilha. E olha que curioso, o processo industrial de bicarbonato pega a barrilha e transforma no bicarbonato. Então, um de vocês propôs aquele processo industrial, tendo em vista que, num processo de produção de barrilha, a partir de carbonato de cálcio, tem um subproduto que é o bicarbonato, e aí a partir do bicarbonato está pronto. Eu considerei, porque está correto. Vocês alcançaram o que eu estava colocando ali. Certo? Alcançaram. Apresente o processo de produção de bicarbonato de sódio no fluxograma de processo industrial. Então estava correto. Atendeu. Mas faz uma ressalva. A produção específica de bicarbonato vem da barrilha, porque no processo industrial é muito difícil pegar aquele bicarbonato ali no subproduto e depois fazer o produto em si de carbonato. Porque o sistema está fechado, eu vou ter que fazer uma abertura, retirar aquele material, mas nada impede que também se produza bicarbonato ali. Só que ele vai ter que passar por todo um processo de purificação, ele pode estar contaminado com algumas coisas ali ainda, com amônia. Então, na verdade, ele é mais facilmente obtido depois, a partir da barrilha, porque você vai fazer um processo simplesmente de carbonatação. Ok? Mas considerei correto. Chamou a atenção. E a última questão do questionário, explique sobre o processo industrial de produção de ácido clorídrico. Muito bem, pessoal, aqui alguns de vocês pecaram porque não foram extensivos. Mas a gente tem aí 3 formas de produção de ácido clorídrico a partir, industrial, produção industrial. Muitos deles já partem, obviamente, do cloreto de sódio, em ácido sulfúrico, por exemplo. A gente tem o processo Magnien e também tem o processo Hargreaves, que produz a partir de cloreto de sódio e dióxido de sódio. E também a produção de HCl pode se dar a partir da cloração de compostos orgânicos. Para ser completo seria esses, lembrando que a produção de HCl a partir de uma produção de cloração de composto orgânico, e aí a gente tem, por exemplo, em compostos em substituição aromática, onde você tira o H, o hidrogênio, pintura um cloro, e tira o HCl a partir de uma cloração, Cl2. Mas isso é um subproduto. É muito difícil pegar esse material para a produção de HCl. O HCl é um produto secundário. O objetivo principal é o composto clorado. Ok? Então isso é importante frisar, mas não deixa de ser. Mas os outros processos, sim, são processos importantes. E tem o processo, obviamente, da adição de H2 com Cl2. Hidrogênio e cloro submetido à pressão, catalisador, tem a formação de HCl, que é o que se produz, mesmo também em células não em células de produção de soda cáustica e cloro, mas a partir daqueles reagentes H2, hidrogênio e cloro, pega-se os dois e faz a reação para a produção do HCl, que é um dos derivados também do cloro, da produção da indústria de cloro e derivados. Pessoal, então um pente fino aí, um resumão simples, abordando os principais pontos desse questionário avaliativo. No geral, vocês foram muito bem.
mas eu vou fazer umas ponderações ali na nota e estou lançando a nota aí daqui a pouco lá no sistema acadêmico. Parabéns desde já, e a gente pode continuar no fórum a fazer discussões e levantar dúvidas. Tudo bem? Então, muito obrigado e bons estudos.